Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, pessoal. Capítulo 19 do Manquio. Falando um pouquinho de consumo, de investimento, agora vamos para a parte do governo, certo? Vamos falar basicamente aí de endividamento e de déficit, tá? O que é déficit, né? Déficit é quando o gasto é maior do que a arrecadação. Esse déficit do governo vai ser financiado via mercado privado interno e mercado externo, certo? Ou seja, as pessoas, as famílias e as empresas podem adquirir uma parcela da dívida, tá? Podem comprar títulos públicos do governo e o setor externo também, tá? Acúmulo de empréstimos ou endividamento, né? Ou dívida pública. Qual seria aí o montante ideal de dívida, certo? Nos Estados Unidos, por exemplo, após a crise de 2008, ele contraiu um enorme déficit, tá? Em 2011, o déficit era maior desde a Segunda Guerra Mundial. O que acontece em momentos de crise? A gente tem uma queda de receita, mas é preciso grana para bancar programas sociais, seguro-desemprego, isso tudo, tá? Também ocorreram políticas fiscais discricionárias para estimular a economia. Tudo isso requer recursos. Então, com a crise de 2008, os Estados Unidos precisavam de muito recurso, tá? E acabou se endividando, né? E aí surge a pergunta, qual o montante ideal de dívida? O que seria uma dívida aceitável? Até que ponto o governo pode se endividar? Né? Primeira coisa, né? O que é importante da dívida? A dívida, no final das contas, essa dívida que a gente está gerando hoje, está incorrendo nela hoje, a gente está deixando para as gerações futuras pagarem, né? Então é importante aí a gente ter uma ideia de quanto aproximadamente cada pessoa está contraindo de dívida. No Brasil, por exemplo, tá? Esses dados aqui eu não me recordo, 2019, 2017. No Brasil, a dívida per capita aí girava em torno de 3.200 dólares aproximadamente. Índia, 380 dólares. Rússia, China, os BRICS aqui, né? 3.700 dólares. Na China, 1.300, metade, mais da metade do Brasil, menos da metade do Brasil, certo? Índia, extremamente baixa, a dívida per capita. Muita gente na Índia também, certo? Rússia, um país mais parecido com o Brasil, está em algo próximo, né? Os países mais endividados, Dinamarca, Finlândia, Suécia, aí na casa de 85, 95 mil dólares, né? Japão, 28 mil dólares, Coreia do Sul, 7.500 dólares, o dobro do Brasil. Singapura, 231 mil dólares, extremamente alto. Reino Unido, 127 mil dólares. Cada pessoa está devendo isso aqui no final das contas, tá? 3.200 dólares é muita coisa? Nota que isso aqui é o quanto a gente tem 200 milhões de habitantes, né? Isso aqui é o quanto cada um está devendo, tá? 3.200 dólares seria só a dívida por resto da vida. Para mim, uma pessoa que ganha, sei lá, 5 mil, 10 mil reais, talvez não seja algo muito grande, certo? O que a gente está se endividando aí em 6 mil dólares, 3.200, assim, 15 mil reais. Ao longo da vida, esse valor não é lá grande, não é tão grande assim. É grande, mas também não é tão grande assim, certo? Não é como Singapura, por exemplo, 231 mil dólares, né? Mais de 1 milhão de reais. Pois bem, aqui é para a gente ter uma ideia de um panorama, certo? De quanto cada pessoa estaria devendo, tá? Em termos, um comparativo aí com os outros países, tá? A gente tem aqui os países do BRICS, não saímos muito aqui da Rússia,
A China tem bastante gente também, é um pouco menor. O Mankiw coloca essa outra tabelinha, comparação com outros países. Dívida como percentual do PIB. Aqui é dívida líquida, tá? Obrigações financeiras menos ativos financeiros. Grécia, extremamente endividada. Japão também extremamente endividado. Itália, nota que o outro que a gente viu era o per capita, tá? Aqui é a dívida com proporção do PIB. Itália, Bélgica, Portugal, Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha, Espanha, Holanda, Canadá, Austrália, Suíça, né? Suíça a gente viu aqui que Suécia, Dinamarca, 85.700 é um valor alto, né? Mas como proporção do PIB, tá aqui ela ou não? Tá aqui não. Holanda, 37, Canadá, Austrália. Então tem países com uma dívida per capita alta, mas a proporção do PIB é relativamente baixa. Tá? Ou seja, provavelmente tem muita gente, e se a desigualdade de renda é baixa, como no caso dos países nórdicos, eles estão ganhando muito, eles estão devendo bastante, mas eles ganham bastante também. Então, proporcionalmente, o custo dessa dívida individual deve ser relativamente baixo, ok? O Brasil, o que a gente vê? Aqui a gente tem as receitas primárias líquidas do governo federal, tá? Soma dos últimos 12 meses atualizados pelo IPCA. A gente vê que ela vem crescendo uma trajetória desde 98, deu uma estabilizada aqui, caiu um pouquinho, houve uma queda na receita, certo? Lembra que em 2008 aqui a gente teve a crise do subprime, depois voltamos a crescer, deu uma estabilizada e depois voltou a cair de novo. E aqui a gente tem as despesas, tá? Nota que em 2008 lá a gente teve a crise, as despesas não pararam de crescer aqui, tá? Então se a gente juntar as duas, a gente tem essa carinha aí, ok? O que a gente observa aqui? Que a partir de 2014, por aqui, primeiro resultado acumulado negativo em 12 meses foi em novembro de 2014, tá? E daí, de lá para cá, a gente sempre está negativo, ok? Ou seja, as nossas despesas estão são maiores do que as nossas receitas. A gente está se endividando aqui, tá? Então, a partir de novembro de 2014, a gente passa aqui a gerar uma dívida para as gerações futuras aqui. Começamos a colocar eles para pagar a nossa conta, ok? Então, o resultado primário, que é a soma dos últimos 12 meses em bilhões, né? O resultado primário vai ser a diferença dos dois, da receita menos a despesa. A gente vinha positivo e começamos a incorrer aqui no déficit, certo? Professor, e a pandemia? Tá? Então, estoque da dívida pública, né? O quanto que ela vai crescendo aqui. A gente vê aí que de 2014, de novembro de 2014 para cá, esse negócio explodiu, tá? Estoque da dívida. Então, até aqui a gente tem de 2004 até 2020 aqui. O que a gente vê? Que a gente seguiu uma trajetória, tá? E a partir de novembro de 2014 a gente perdeu o controle dessa trajetória, tá? Estável, suave, e passamos por um novo patamar aqui de crescimento, certo? Aí tem algumas projeçõezinhas da dívida,
tá? Como proporção do PIB aí, em projeções feitas pelo Banco Central e pelo FMI, tá? Esse aqui é o Banco Central, o sistema de contas do Banco Central sempre dá é mais singelo do que o do FMI, tá? Mas a gente vê aí que o Banco Central estava projetando aí para 2021 algo um pouco superior a 80% do PIB. Já o FMI, coisa de 95%. Então a gente poderia trabalhar aqui nessa faixa aqui de 95 para 82, 83% para o final de 2021. Essas projeções aqui eram antigas e aí a gente veio e sentimos aí o peso do Covid-19, né? O que aconteceu? Até maio de 2020 aqui, a gente vê aqui que essa pontada aqui foi justamente por conta do Covid-19. A gente perdeu completamente aqui o controle dos nossos gastos. O governo teve que entrar realmente bancando, tá? Que é o resultado do Tesouro, tá? Mas a gente está em negativo aí, em 300 bilhões de reais, tá? Acumulado em 12 meses. Tem algumas projeções aí, tá? Projeção da dívida. A gente tem a projeção da dívida bruta do governo geral e a dívida líquida do setor público, tá? Basicamente, qual é a diferença das duas? Podem dar uma olhada nesse site no blog do IBRE, eles discutem bem direitinho aqui que é a dívida bruta e dívida líquida, qual a diferença dos dois conceitos. Basicamente, uma vai levar em consideração a dívida bruta, ela vai levar em consideração as estatais e o Banco Central também, tá? E tem uma dívida a dívida líquida não financeira. Esse daqui pega alguma coisa financeira também. Então a gente vê aí que as projeções agora para 2021, então aí a dívida líquida está em torno de 72,5%. Já a dívida bruta em coisa de 97%, 98%. Ok? Aqui a gente tem a necessidade de financiamento do setor público como percentual do PIB. Então, quanto que o setor público precisa de angariar de fundos como proporção do PIB para se financiar, tá? Então, a coisa aí, agora 2020, a gente pegou aí o coronavírus, pá, esse negócio foi para 16,9%, 17% do PIB, então a gente está precisando de arrecadar mais aqui por conta das despesas com Corona Voucher, políticas de assistência, de ajuda realmente à saúde, né? Todas as despesas envolvendo o coronavírus puxaram aqui a necessidade de financiamento do setor público lá para cima, tá? Nota que nem em 2008 a gente estava precisando de tanta grana quanto a gente está precisando agora, certo? Primeiro, porque a gente já está endividado, né? A gente já veio pegando bastante déficit para trás e por conta da pandemia também, ok? Professor, e os juros? Os juros têm um papel importante aí dentro dessa dívida, tá? Tem um papelzinho, tem o seu papelzinho, tá? Até 2015, 2016 a gente pagava aí desses 2015, 2016 a gente tinha coisa aí de 60% do PIB, 60% da dívida bruta, tá? 60% do PIB era a dívida bruta,
E aqui a gente vai ter algo em torno de 8% desses 60 seriam só para pagar juros, tá? 8 dividido por 60 dá um pouco mais de 10%, tá? Um pouco mais de 10% aí. Depois as nossas despesas com juros foram caindo, né? O Banco Central reduziu também os juros, Selic. As despesas com juros foram caindo. Provavelmente em 2021 a gente vai ter uma nova elevação aí da despesa com juros. A gente está no momento, vamos entrar no momento de restrição de empréstimos internacionais, certo? Está todo mundo preocupado com seu próprio umbigo, então os países não devem emprestar muito dinheiro. Provavelmente a taxa de juros vai subir um pouquinho mais lá para frente. E a gente vai voltar a experimentar aí uma participação, aí, um peso de juros em torno aí de 6%, 6,5%. E aí vem a pergunta, né? O tamanho da dívida do governo. Peso da despesa de juros na dívida pública. A gente vê aí que o Brasil é coisa de 6%, 5,5%, 6,5%. Mas aqui, como proporção aqui da dívida, né? Coisa de 80%. 6 aqui ele está pagando de juros. Então ele está bastante endividado e está pagando bastante juros, tá? A Rússia, que a gente viu que tinha uma dívida per capita relativamente próxima da nossa, eles estão pagando bem, eles estão bem menos endividados, tá? E estão pagando bem menos de juros aqui também, ok? A Índia, que tinha uma dívida per capita relativamente bastante baixa, né, $380, está bastante endividada, tá próximo do Brasil aqui, coisa de 70%, e pagando bastante juros também, tá? Então que a gente tem uma ideia aí, o que dá para a gente tirar aqui desse gráfico, quanto maior a dívida, tá? Maior tende a ser as despesas com juros. E a gente está lá entre os tops, se não o mais top de todos, ok? Então, qual é o problema disso? Né? É normal, né? Há períodos em que a gente de fato precisa se endividar, né? A pandemia foi um desses motivos. Em tempos de paz, o aumento de endividamento vai significar ondas às gerações futuras, então quando a gente está atravessando um período de calmaria, não é ideal. O ideal é que a gente não amplie muito as nossas dívidas. Estamos transferindo dívida aí para a geração futura. E para pagar essa dívida lá na frente, o governo vai precisar recolher impostos para pelo menos controlar a dívida, né? Pagamento de juros. Senão os juros explodem, pá, e a dívida continua aumentando. Ok? Aí o Mankell apresenta aí o comportamento da dívida, né, proporção entre dívida e PIB lá dos Estados Unidos. A gente vê aí que nos momentos de guerra, né, Guerra da Revolução, Guerra de Secessão, Primeira Guerra, Grande Depressão, Segunda Guerra Mundial, crise financeira de 2008, Guerra do Iraque, né, foram os momentos aí que a gente teve picos aí de endividamento, tá? Mas após esses picos, a tendência é que haja uma quedazinha no endividamento dos Estados Unidos. Tá? Em 2011, a Standard Poor's, a principal agência privada que avalia a segurança do título, reduziu a classificação de risco atribuída à dívida do governo brasileiro a um ponto abaixo do grau AAA, que é o grau máximo. Tá? Aqui tem o link aí dos ratings da América Latina. Se a gente pegar a República Federativa do Brasil, né,
a gente vê lá, escala nacional é o mais estável, tá? Escala global em moeda estrangeira, BB menos, tá? Estável, mas não é o BB mais, tá? Parece que já caiu mais. Novembro de 2019. Acho que tem deve ter alguma coisa aqui mais atual, tá? Talvez seja BB mais agora. Então falta um pouquinho pra gente voltar e pegar o grau máximo aí de rating, tá? Por que é importante isso? Esse rating da Standard Poor's dá uma ideia de capacidade de pagamento da dívida, certo? Então tem países que têm uma dívida alta, como os Estados Unidos, por exemplo, a Singapura, mas eles têm esse rating deles é extremamente estável. Aqui dá uma ideia de ranking, dá uma ideia de capacidade de pagamento, tá? País com AAA, tá? Em escala global, significa que ele tem baixa probabilidade de dar um calote, de dar um default, certo? E tá bem favorável aí a pagar os seus compromissos, tá? Então o ideal é que esse rating aqui seja elevado. Pra gente aqui, a gente está em BB-, tá? Isso aqui é de novembro de 2019, isso aqui foi antes aí um pouquinho um pouco depois da reforma 2020, foi a reforma da Previdência. Então aqui foi um pouquinho antes da reforma da Previdência, talvez tenha aumentado aqui para BB+, tá? Não me recordo não, depois eu vejo com vocês. Se a gente olhar aí o que está acontecendo, né? Em 2018, o crédito soberano no Brasil passou de BB para BB-. Com isso, o rating no Brasil segue o selo de bom pagador, mas agora está 3 degraus abaixo do investimento, já na perspectiva para a nota de negativa para estável, tá? O rebaixamento já era esperado por parte do mercado em razão das dificuldades do governo para conseguir a aprovação da reforma da Previdência, né? O que acontece? O peso grande da nossa dívida vem lá em termos de previdência, tá? Os gastos sociais do governo, a previdência, a gente gasta muito dinheiro com previdência, tá? Então as despesas correntes com previdência são extremamente elevadas. Como é a cara dessas despesas, tá? Aqui a gente tem as receitas em azul, as despesas e aqui o resultado, tá? A gente vê aqui que nosso resultado está sendo negativo e vem crescendo aqui de 2015 para cá, tá? 2014 para cá. Então, isso é o déficit da Previdência que está gerando uma dívida pública para a gente. Receitas e despesas relacionadas aos servidores civis. E aí ele corta isso entre servidores civis e militares. Tiver uma despesa mais alta, tá? Receita e o resultado. 50 bilhões. Militares, 50 bilhões também. Okay? Resultado de cada categoria em relação ao PIB. Civis, militares, RGPS e o total. Tá? Aqui como percentual do PIB.
Resultado por beneficiário da Previdência em milhares de reais. Tá? O que a gente vê aqui? Aqui é o regime. Aqui a gente tem os civis e os militares aqui, tá? Estão abocanhando uma boa parcela aí de incorrendo numa dívida aqui extremamente alta, ok? Praticamente o dobro dos civis. Outro ponto importante, gastos públicos com a Previdência versus população idosa. A gente vê que a gente tem, aqui a gente tem o percentual da população total com mais de 65 anos, a gente vê que a gente é um país com um percentual de velhos relativamente baixo, perto de outros países, tá? Mas que a gente gasta muito com previdência, gasto total com previdência, tá? Como proporção do PIB. Se a gente tivesse muitos idosos, esse gasto aqui seria aceitável, tá? O problema é que a gente tem poucos idosos em comparação com outros países, ok? E gastamos muito aqui como proporção do PIB. E aí a gente tem um patamarzinho projetado pelo FMI para dívida bruta em 2020 como percentual do PIB para alguns países. América Latina, isso daqui novamente foi antes do coronavírus, tá? Brasil 92,7%, das economias emergentes era coisa de 53%, América Latina 66%, economias avançadas 101%, os BRICS 58,5% e países da Europa 76,7%. Então a gente vê que a gente está num patamar já estávamos num patamar relativamente alto, tá? Então a gente está se endividando como uma economia avançada, como um país rico. Na realidade a gente sabe que a gente é um país em desenvolvimento muito precário. Então isso aqui é extremamente perigoso, certo? Então é basicamente isso. Essa primeira partezinha eu vou focar mais aí na questão dos dados com vocês. O Mankiw, ele traz muita coisa da economia norte-americana, não discute muito a economia brasileira. E aí a gente tentou fazer isso agora, tá? Mostrar alguns dados para vocês, abrir um pouquinho a cabeça. Na segunda aula agora a gente avança em termos de discussão econômica, ok? É isso, pessoal.